Oi, gente, nós estamos falando sobre atitude e influência. Nós falamos que o influenciador, que ele movimenta para sua fama, ele perde a sua identidade. Então nós precisamos ser e nós precisamos nos conhecer para nós podermos alcançarmos o nosso propósito. Não somos julgados por aquilo que fazemos, e sim por aquilo que cultivamos no nosso íntimo. Deus, nessa nova aliança, ele vê o nosso coração. As atitudes se diferenciam dependendo da nossa motivação. Ele modificou os mandamentos da lei que antes eram julgados pelas ações. Agora, se nós pensamos em fazer, nós estamos pecando. Então, nós precisamos desse relacionamento diário com Deus para nós não pecarmos. Enquanto a lei exigia que nós fizermos algo, agora Jesus ele nos faz. Se nós pensarmos, nós já estamos fazendo algo, nós já estamos pecando. Nós precisamos de atitude para nós alcançarmos a influência. Sem atitude, nós não temos a capacidade de transformar o nosso meio, de tomar atitude mesmo diante das dificuldades. É imprescindível para nosso crescimento. E o Senhor, ele falou para nós não termos medo, que não há espaço para o medo. E o Espírito Santo, ele deixou aqui como o nosso suporte para isso. Então, o outro ponto é atitude, ela requer resiliência. Resiliência é muito bom. E o que significa? É a capacidade do indivíduo lidar com problemas, se adaptarmos à mudança, superar obstáculos e resistir a pressões ou situações adversas. Então, a pessoa resiliente é uma pessoa que não desiste fácil. Em outras palavras, resiliência é uma característica de toda pessoa que é influente. Então, ele precisa ter. Existe algo de ser uma mulher e um homem de verdadeiramente ser de Deus. Elas precisam carregar perseverança, lealdade e coragem. Perseverança, esses três, ela separa do bom do melhor. Você tem que buscar o melhor e por isso que você precisa de perseverança, lealdade e coragem. Tem algo especial em você, recusar em desistir. Desistir não está no vocabulário nosso. Então Jesus, quando ele está no barco, quando os pescadores chegam, ele fala, não pesquei nada, pesquei a noite inteira, e Jesus fala, joga do outro lado. Você realmente acha que eles pescaram a noite inteira e não só tentaram do lado? Então Jesus tá falando, faz de novo, ele tá falando, tenta de novo, nunca desista, persista, vai até o fim. Tenta. Se você morrer, você vai pro céu. Então tenta o seu máximo para você conquistar o que Deus está colocando na sua mão. A capacidade de um indivíduo lidar com problemas, adaptar às mudanças, superar obstáculos e resistir às perseguições, a pressão da situação é adversa, isso é chamado de resiliência. Uma pessoa assim, em outras palavras, não desiste fácil de nenhum dos seus objetivos. Todas as pessoas influentes, eles devem ter esses atributos. Caso contrário, será facilmente persuadida e abandonará todo o seu trabalho. Outro conjunto de características de formação para influenciar, né? É a perseverança, a lealdade e a coragem, né? Que isso é a base da nossa virtudes, que eu já tinha falado sobre isso. Uma pessoa excelente, ela nunca vai conseguir fazer um trabalho medíocre. Algumas pessoas, elas estão satisfeitas com essa mediocridade.
mas Deus, ele quer sempre o nosso melhor. Ele sempre espera dos seus filhos o melhor. Então, nunca tenha medo de morrer, porque você vai para o céu. Então, líderes influentes são influenciados por Deus. Então, a palavra diz o seguinte: então Jesus lhe falou, em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer por si mesmo, e senão somente aquilo que ver o pai fazer. Porque tudo que este o fizer, o filho também faz. Tá lá em João 5, 19 e 20. Jesus, ele tinha a atitude correta. Ele fazia o que devia e vê o que o Pai fez. Então ele era direcionado pelo Espírito Santo, por Deus. Ele tinha influência porque ele ouvia o Pai. Ele ia para onde Deus mandava. Então, onde Jesus ele está no Monte das Bem-aventuranças. Então Jesus, ele tinha subido no topo do monte, ele veio pregar para a multidão. Quando ele chegou no monte, não era o topo do monte. Jesus, ele tinha um ponto específico, que era entre o topo, mais ou menos na metade, que você faz um barulho assim, esse som ele reverberava para todo o monte. E aí começa a escutar. Aí você ouve nesse lugar os carros passando. Era um ponto específico que passava, que você ouvia o barulho do motor. Então, naquele lugar, Jesus estava lá no lugar certo. Ele ouviu a voz aonde ele tinha que estar para pregar, porque ali ia espalhar a voz dele. Então você tem que parar de tomar decisões aonde você vai pregar, onde você vai falar, no nível de influência que você vai ter, quem são as pessoas que vão ouvir, as ofertas ou qualquer outra coisa. Você tem que ir nos lugares que Deus mandou você ir, porque se você estiver no lugar certo, você não vai precisar nem de um microfone para pregar. Ele não precisava de nada, ele só precisou ouvir a voz de Deus para estar no lugar certo, porque ele influenciava todas as pessoas e aí dava para todo mundo ouvir. Então é o que você tem que pedir, qual é o local exato que o Senhor quer que eu esteja, porque este é o local, o centro da vontade de Deus é muito melhor do que outros lugares que você pode ter. Pergunta para Deus, você tem que fazer alguma coisa no YouTube ou em conferências, pergunte para Deus, porque ele vai falar um local certo. Por exemplo, às vezes você vai para fazenda, você vai para algum lugar, para uma igreja pequena. Então, Deus vai te colocar num lugar e as pessoas Deus vai levar para aquele local. E aí às vezes as outras pessoas vão viajar para o mundo e levar a palavra que você trouxe. O quinto ponto, o que é e o que não é liderança. Posição entre uma hierarquia, títulos, gestão. O que é liderança? Liderança é ter seguidores, ter a capacidade de traduzir uma visão para a realidade, capacitar pessoas e influenciá-las. Existe uma liderança dentro das igrejas que é uma liderança baseada nos dons, no que você é capaz de fazer. Eu mando porque eu sou mais qualificado neste lugar. Quando você está liderando por ser o mais qualificada, quando existe uma pessoa mais qualificada que está abaixo de você, o que acontece? Existe dom, chamado e unção. O dom é as suas habilidades, o chamado é a sua identidade e a unção é o propósito. Então, se você tiver a sua identidade no seu dom ou no meu chamado, você vai ser um performista.
Você só vai se sentir bem quando você estiver fazendo algo. Agora, se você ter uma liderança, quando você assume a posição que você é o mais qualificado nesse lugar, então você tem que fazer com que as pessoas que estão abaixo de você, elas se tornem menos qualificadas. Então você impede esse crescimento, porque senão você vai perder a sua posição. Isso tem que ser quebrado na nossa sociedade, porque se você crescer, pensa numa coisa comigo. Se você crescer, você não vai ser o mais qualificado para liderar, porque você vai saber mais do que eu. Isso tá errado. E se tivermos uma liderança baseada no chamado, a liderança baseada no chamado, não importa quem sabe mais, importa quem foi que te colocou lá. Isso é o que pode mudar a sua vida. Ao invés de você produzir, você vai reproduzir. Ao invés de você vai ser a única coisa, uma pessoa que sabe fazer, você vai produzir pessoas que sabem fazer mais do que você. E você não vai ter medo de perder essa posição de liderança, porque quem te colocou lá sabe por que te colocou lá. Porque se ele te tirar, é porque ele vai ter algo melhor para sua vida. Eu não estou aqui porque eu sou qualificada, porque eu sou chamada. Mas você está aí porque você está tentando lutar para ficar nessa posição que você foi colocado, porque você está vendo que as pessoas não cresçam. Deixa eu falar, isso não é liderança para ele. Pensa comigo, Paulo, ele era muito qualificado para liderar os judeus. Ele era os rabinos mais famosos daquela época. E Deus disse, ótimo, agora você vai ser apóstolo dos gentios. Paulo era muito qualificado. Agora, aí ele fala, você é muita coisa para liderar os judeus, é muito qualificado, você vai liderar os gentios. Ele estava falando, eu não importo com a qualificação que você tem, eu importo com o chamado. Realmente você precisa se preparar, mas Deus é que nos coloca lá. E nós acreditamos que os futuros líderes das sociedades, que os líderes em excelência são preparados sim, mas aqueles líderes que tomam atitudes, eles são influentes mais do que os líderes que são qualificados. Porque aquele que toma atitude, decisão, ele está em movimento e ele faz com que a sua organização cresça. Quando você conquista algo e depende de Deus, a glória vai para ele e ele mostra o que ele pode fazer. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas nesse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis. E as coisas que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie. 1 Coríntios 27-29. Eu te chamei para você estar aonde que eu quero que você esteja, para que a glória seja 100% do Senhor e 0% minha. E o que eu estou disposto a tomar uma atitude, eu sei o que estou fazendo, Deus me deu uma atitude, eu acordo e falo aonde eu tenho que falar, o que eu tenho que fazer, como eu tenho que conversar. Então o Pedro falar que cara eloquente, ele era estudado, ele nunca estudou. Mas ele era conduzido 100% pelo Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo, toma atitude, seja usado por Deus. Eu queria concluir com uma coisa, por isso que as igrejas permaneçam quebradas, porque ela permanece com pessoas quebradas, porque os líderes, os pastores estão pensando como se manter elas inferiores a ele. Porque se elas tiverem todo o conhecimento, elas são impedidas de crescer. Quando tem líderes mais qualificados, eles se preocupam em qualificar eles mesmos, reduzir as pessoas nos locais que elas estão, em vez de preparar para elas se tornarem mais qualificadas. E que eles não vão perder as posições, porque Deus que colocou eles lá, não foi nenhum ser humano e nenhuma das suas qualificações.
Então eu quero que você reflita sobre isso. Quais as atitudes você sabe que precisa tomar em relação ao seu trabalho, a seu estudo, a sua família, ao seu chamado? Estabeleça um plano de meta para serem aplicadas essa semana e peça para o Senhor para Ele direcionar e confie que Ele será o presente, Ele te dará o suporte durante esse caminho. Dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!